passar a palavra a Sandra para dar continuidade ao trabalho. Neste mesmo item, Kardec pergunta: entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. Eu diria que a palavra repugnância seja geralmente vivenciada em nosso início mediúnico. Mas algum temor ou algum desagrado, isso mais ou menos a gente identifica assim em alguns companheiros. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Eu coloquei a pergunta exatamente pelo valor do final da resposta. A importância de nós darmos valor, retomando a nossa fala do primeiro módulo, a valorizarmos este momento encarnatório. Ainda que não estejamos dentro da pergunta, sejamos aqueles que aceitemos as tarefas que a vida nos deu, na nossa vida pessoal, na nossa profissão, esta tarefa de solidariedade e de serviço voluntário nas instituições espíritas, já que somos espíritas, e o fazemos com muito carinho, com muito boa vontade, etc. Então fiquemos com a parte final. Vamos investir no entendimento e na conscientização cada vez maior de que é uma graça, né, de que é uma bela oportunidade, de que é um bom momento em nossa caminhada e vamos fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. A prática da mediunidade espírita consciente proporciona inimagináveis satisfações. Não apenas dulcifica aquele que se lhe propõe ao ministério, como enseja a paz interior que decorre do prazer de servir. Eu agora estou colocando muitas das mensagens, das ideias que me serviram de fonte de pesquisa para os amigos poderem ter acesso, né, à fonte, à forma como eu interpretei. Repartindo emoções saudáveis e distendendo esperanças de consolação. Então, isso tudo a mediunidade oferece a quem a exerce bem. Acresce-se a esses valores o aprendizado que decorre da convivência psíquica com os espíritos superiores. E a impregnação de energias auridas enquanto se operam os fenômenos nas suas diversas expressões, que pode-se ter ideia das bênçãos que se recolhem. Ainda, voltando agora ao livro dos médiuns, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Quer dizer, só é um médium desenvolvido, ostensivo, em largo curso de capacidade perceptiva, aquele que tem uma moral ilibada? Podemos fazer essa afirmativa? O que vocês acham que o Espírito respondeu? Quem lembra? Não precisaria nem lembrar, é o óbvio, né? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. E no primeiro momento isso nos causa uma impressão um pouco desagradável. Mas por que Deus daria, então, esta outorga a indivíduos que não sejam já espíritos bons? Eu gosto muito de um posicionamento de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá naquele capítulo Dai de graça o que de graça recebeste, ao tratar da mediunidade, ele refere o seguinte: se Deus só desse a faculdade da fala àqueles que falam no bem, a maioria da humanidade seria muda, né? Então, a faculdade independe do moral. Ela se radica no organismo. Mas vejam o fim da resposta, que interessante. O mesmo, porém, não se dá com seu uso. E pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, a faculdade em si independe do moral. Quer dizer, é aeroporto, vai descer avião. Agora, o uso que eu
vou dar vai depender se é um bom controlador de voos, não é um bom controlador de voo, faz toda a diferença. Tá? Então, a faculdade em si se radica no organismo, ela não é uma faculdade do organismo. Isso nem é objeto das nossas reflexões, mas vejam a presteza, a lucidez do espírito ao responder. Ele não constrói uma afirmativa que possa induzir a uma interpretação equivocada. Isso é característica de quem conhece o que está falando. Não está afirmado ali que a mediunidade é do organismo, porque a mediunidade é um talento da alma. Está afirmado ali que ela se radica no organismo. Ou seja, as suas raízes se evidenciam no organismo, como qualquer outra faculdade. Não é a boca que tem a faculdade da fala. Quem tem a faculdade da fala é o espírito. Mas se eu não tiver boca, eu não falo. Não é o ouvido que ouve. A capacidade de ouvir é uma competência do espírito. Mas se nossos ouvidos tiverem alguns transtornos, a gente não ouve mal ou não ouve. Então assim é com tudo. As habilidades são da alma, as aptidões são da alma. Mas naturalmente que elas precisam do corpo físico, no espírito encarnado, óbvio, para se expressarem na realidade em que ele está inserido. Tanto isso é verdade, que muitas vezes nós vamos encontrar irmãos nossos que o organismo está prejudicado para a manifestação da faculdade e naturalmente a gente vai percebendo uma vivência com ele que aquela faculdade ele tem. Durante muito tempo se considerou os portadores de deficiência mental, particularmente, como seres menos. E já sofreram na história da humanidade várias perseguições e várias punições. E mais recentemente, a pedagogia vem mostrando que são dificuldades de manifestar a inteligência, mas eles a possuem. Que o Livro dos Espíritos já tinha nos dito isso muito antes. Lá na influência do organismo, Kardec pergunta se o organismo influi na manifestação do espírito. Os espíritos dizem que sim. Não adianta dar um piano estragado para o Liszt, que nunca nós vamos descobrir que é o Liszt que está tocando. Mas o fato de ouvir com uma faculdade, de ouvir com uma habilidade física prejudicada, não significa que eu não tenha aquela habilidade no espírito. Então, está muito bem posta a fala ali. Ela se radica no organismo, embora ela não seja do organismo. E por que o espírito fez questão de fazer essa salientação? Ali na questão do organismo. Para ressaltar o fato de que eu nasço com essa competência. Ela está biologicamente em mim. A composição neuronal, as ligações neuronais do médium neste nível que está sendo estudado por Kardec, é diferente dos demais indivíduos. E isto, embora os nossos aparelhos ainda estejam em desenvolvimento, já é possível fazer algum apanhado nas cintilografias e mesmo no eletroencefalograma. Já é possível fazer alguma abordagem desta comprovação. Imagine se os nossos aparelhos se aperfeiçoando cada vez mais, em breve nós já poderemos, com mais segurança, com mais facilidade, fazer essas comprovações. Já, por exemplo, conseguimos mapear o cérebro no sentido do lado que trabalha com as aptidões anímicas e a parte do cérebro que trabalha com as aptidões mediúnicas. São lados do cérebro diferentes. Isso já foi possível comprovar pelo mapeamento cerebral em função dessas aparelhagens que os nossos cientistas vão descobrindo. E cada vez isso se aperfeiçoará mais, daqui a pouco tempo nós teremos outras tantas informações. O que a mim encanta é que isto eu posso afirmar no século XXI porque eu li a partir de uma pesquisa de uma máquina. Essa máquina Kardec não tinha. E, no entanto, ele chegou às mesmíssimas conclusões. Mostrando duas coisas, que não só ele era um espírito mais avançado, evidente, mas ele foi um pesquisador
muito atencioso e muito dedicado, porque não passou nada por ele. Né? Então, apesar de ele não ter à sua disposição a ciência em nível que ele pudesse utilizá-la, principalmente na equipagem para o laboratório, para a investigação do médium, ele não tinha nem não tinha nem radiografia mais aperfeiçoada naquela época. Eram chapas muito primitivas que se podia tirar, e especificamente de áreas como o pulmão, né? Não, do cérebro não tinha nada, absolutamente nada no século XIX. E, no entanto, ele chega ao nível de perguntas para os espíritos bastante significativas, evidenciando, sim, um conhecimento da matéria muito grande. Então, a faculdade se radica no organismo, mas o que nos interessa é o lado de cá. Vou ser médium de qualquer jeito, bom ou mal, mas a maneira que eu der a mediunidade me interessa, porque eu vou responder. Porque se o seu exercício depende da minha decisão, tomada a decisão, eu sou responsável por ela. Então, a forma como eu a exercito, aí sim, é do meu interesse entender. Porque a lei é de causa e de efeito. A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Outra pergunta. Agora sim, também com a gravidade que nós precisamos nos deter. Pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico, de saúde? A abstração feita do abuso, vamos de novo brincar de Jack, vamos aos pedacinhos. Ele já está dizendo na pergunta que todo abuso é prejudicial à saúde, certo? Ele já está dizendo. Então, o exercício mediúnico, ele tem que ter, na sua quantidade, limitação. Eu não posso exercitar a mediunidade toda vez que quero ou como quero. Mesmo que viéssemos a discutir metodologias e quantidades numéricas, viéssemos a discutir números, e evidentemente que eu não me prenderia a essa discussão porque ela é menor, ela é subalterna, o fato é que há um limite. Isso é pontual. Caberá a cada um, a cada instituição, a cada federativa, estudar melhor a administração dessa resposta. Agora, o fato científico é o abuso, e abuso entenda-se aqui, não só porque está usando mal, no sentido de que está fazendo mal, mas o abuso no sentido da quantidade de exercício. É esse abuso que ele está falando aqui. Porque o outro é óbvio que ele vai entrar, né? É um caminhão descendo uma ladeira, sem freio. Se está usando um talento para o mal, é evidente que isso vai dar um mau negócio. Pode ser um bom negócio para sua conta bancária hoje, mas é um mau negócio para si ali adiante. Não é disso que ele está falando, não é desse abuso que ele está falando. Ele está falando do abuso em termos de quantidade de exercício, ou do tempo em que ele fica em exercício. Ele pode estar discutindo aqui a quantidade de vezes que ele participa de reuniões mediúnicas na semana e o período em que ele fica em transe. Então, ele já está partindo do pressuposto que, entrando no abuso, o tempo é muito excessivo, quer do transe, quer da repetição do exercício semanal, é um comprometimento à saúde. Isso já está esclarecido na pergunta. Ele nem quer saber isso dos espíritos. O que ele quer saber dos espíritos? Se há o exercício mediúnico, se o simples fato de eu exercitar a mediunidade, eu posso me dar mal em termos de saúde pessoal. Esta é a pergunta. A beleza da resposta é impressionante. Há casos, eu dividi em 2 quadrinhos. Há casos em que é prudente
necessária mesmo abstenção. Quer dizer, o que é abstenção? Não fazer. Isso é abstenção. E pode se abster de alguma coisa alguém que não tem aquela coisa? Não. A abstenção é a típica atitude que só pode ser tomada por quem tenha. Eu posso me abster de tomar água no deserto? Não, porque não tem água no deserto. Eu não vou tomar água porque não tem. Então eu não estou me abstendo. Eu estou me abstendo de tomar água se ela estiver na minha frente e eu decidir não tomar. Então, a abstenção pressupõe que ele tenha mediunidade. Então, há casos em que é prudente, necessário mesmo a abstenção. Um tipo de caso. Face às suas características, não pode exercer. Mas há outro tipo de caso, embora problemático, que ele pode exercer, desde que, com muito cuidado, por parte da coordenação institucional. E esse caso enquadraria-se em moderadamente. Então, lendo de novo tudo junto, há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado. Então, isso tudo ele está falando da questão física. Eu diria, pessoalmente, durante esses anos todos, que venho trabalhando com este assunto, junto às nossas federativas, que o movimento cresceu muito nesta área, cresceu muito bem. Pela minha experiência, pelo meu convívio, desde as primeiras vezes em que participei de seminários, de encontros, enfim, que lidei com essa questão mediunidade, junto a nós trabalhadores, até os dias de hoje, eu afirmaria que houve uma evolução do movimento no sentido de considerar os critérios de acesso ao exercício físico na avaliação, na preocupação com a avaliação física do candidato. Diria mesmo, com toda a segurança, que são poucas as instituições, se existirem ainda, que não levam este critério a sério. Pessoalmente, não conheço nenhuma. Conheço umas que levam melhor, outras que ainda estão engatinhando. Mas vejo em todas as que eu conheço, ou que trazem a meu conhecimento, uma notável preocupação com este quesito. Ou seja, encaminhar ao exercício mediúnico apenas pessoas portadoras de mediunidade, por óbvio, mas que estejam em condições físicas de exercê-lo. E não encaminhá-las ao exercício mediúnico, a não encaminhar ao exercício mediúnico os companheiros que, por apresentarem-se dentro desta tipificação, não possam, naquele momento, exercer atividade mediúnica. Uma das últimas experiências que me foram passadas, e que desde então eu tenho passado, é de que, às vezes pode acontecer que o indivíduo não relate ao seu coordenador, enfim, aquilo que ele apresenta. E digo isso a partir de uma experiência que me foi trazida num dos encontros, não no estado de vocês, mas num dos encontros que fazia a respeito dessa temática, uma das últimas vezes que eu tratei dessa temática, no intervalo veio conversar comigo uma senhora, coordenadora desse setor na sua região, e que me posicionava exatamente nesse sentido, de que um companheiro, ao ser perguntado as suas condições, ele não revelou as suas questões pessoais na área neurológica e psiquiátrica. Pelo contrário, ao lhe ser perguntado diretamente sobre este fator, ele mentiu. Consequentemente, lhe foi dado o ingresso à atividade mediúnica e a instituição teve alguns dissabores. Mas o que mais me preocupou foi os dissabores que teve o nosso companheiro, evidentemente. Então, desde então, eu tenho alertado, especialmente aqueles de nós que coordenamos essa tarefa, que somos responsáveis pelo departamento, que cuidemos
Porque às vezes a pessoa tem uma grande curiosidade, às vezes ela tem uma vontade de fazer aquilo, e não por má fé, eu não diria que necessariamente por má fé, mas por não dar suficientemente importância, achar que é uma exigência esdrúxula da instituição, ele acaba tangenciando a verdade, vamos dizer assim. Talvez fosse interessante a gente explicar a todos os alunos, todos os estudantes, essas condições todas. Por isso que o estudo do Livro dos Médiuns, ele deve preceder a prática. Porque ao fazer o estudo sério do livro antes da prática, eu mesma, Sandra, vou entendendo as questões. E, portanto, eu vou me posicionando melhor frente às questões. E tendo a tomar atitudes com mais segurança, com mais tranquilidade e com mais respeito a mim mesma, a minha integridade física e psicológica. Né? E, por via de consequência, a instituição também fica melhor protegida. Eu vejo o período de estudos que temos antes da prática mediúnica como um benefício. Porque quando nós estamos começando, é natural que nós não saibamos a gravidade das coisas que estamos fazendo. Mas aquele que já está na nossa frente, ele sabe. Então, é dever dele atuar como protetor, como orientador. Por isso que uns somos mais velhos que outros. Não todos teríamos sempre a mesma idade. Se a natureza estabelece essas diferenciações, deve ser por alguma razão. Então, evidentemente que pode o aluno iniciante, no seu afã, na sua curiosidade, e mesmo na sua irresponsabilidade, porque ele ainda não é detentor do conhecimento geral das consequências do seu ato, ter uma certa pressa. E para atender as suas vontades, numa sociedade hoje que não sabe ouvir não veja com muito bons olhos que a gente diga sem explicar. Por isso eu sou a favor sempre da explicação. Eu sou uma defensora da norma, evidentemente, como professora, mas de uma norma que seja explicada, de uma norma que seja desenvolvida o princípio que ela está protegendo. Não basta a gente dizer a uma pessoa, não pode fazer tal coisa ou pode fazer tal coisa. Eu tenho que, antes de tudo, explicar para a pessoa por que sim e por que não. Para que aí ela entenda que o seu ato num sentido ou outro trará a consequência X ou a consequência Y. Porque o mero fato de eu dizer assim, não pode, já gera no psiquismo infantil, que é o que caracteriza o ser humano na Terra, aquela situação onde há governo, necessariamente eu já me boto contra. E a norma, para que ela seja eficiente, ela necessita que se estabeleça um contrato voluntário entre as partes, para que todos sejam parceiros do seu cumprimento. Então, embora eu possa ter até autoridade legal para fazê-lo, sou presidente, sou vice-presidente, sou isso ou aquilo, mas optemos sempre pelo aspecto pedagógico. Procuremos sempre esclarecer antes de ter que tomar uma atitude de responsabilizar mais no nível punitivo. Sempre funcionará mais estrategicamente. Então, expliquemos. E neste sentido da mediunidade, estará nos nossos estatutos, nossos regimentos internos, essas declinações, em função de que os dirigentes da instituição deveriam ter observado o Livro dos Médiuns ao compor esse regimento. Então, é muito interessante esse período todo de estudo, porque se eventualmente eu sou iniciante e eu ainda não tenho a abrangência total da matéria, se eu estou estudando, eu estou me comportando dentro da instituição, eu estou transitando dentro da instituição, o coordenador de estudos está vendo, o outro está vendo. E esta visualização de ações podem melhor compor a avaliação do que meramente eu responder uma pergunta X ou Y. Quando nós estamos no exercício oficial do magistério, é claro que nós temos que nos prender ao papel, porque é este papel que legaliza a titulação. Mas quando nós estamos no exercício do magistério lato sensu, nós podemos muito bem aplicar os princípios pedagógicos, porque pedagogicamente já é o senso comum que a melhor avaliação não é aquela que pergunta número, que estabelece marcar pontinho aqui ou cruzinha aqui ou acolá.
A melhor avaliação é a integral, aonde o indivíduo é avaliado no seu todo. E o seu todo compõe todo o período que eu esteja com ele. Então, seria interessante que a gente, pelo menos, fizesse um exercício nesse sentido, até para dar maior garantia aos companheiros novatos que estão chegando e poder, então, observar esse todo dele, especialmente para depois do seu ingresso nestas atividades da instituição. Mas estudar não faz mal a ninguém, pelo contrário, faz muito bem. E o estudo será o grande aliado para que eu possa ter consciência de que caminho devo tomar em direção a X ou Y situação da minha vida pessoal. Então, encerra o raciocínio do Espírito neste ponto, que tudo dependerá do estado físico do indivíduo. E nesse sentido, eu repito, parece que a gente entendeu, a ficha caiu. Um doente não pode trabalhar. Assim diz a legislação trabalhista, a partir da Constituição. Isso foi um grande avanço da humanidade, construir uma legislação trabalhista. Tá? Porque antes nós éramos escravos de alguém. Então, quando o ser humano constrói uma legislação trabalhista, ele dá um grande salto na evolução. Porque ele reconhece a necessidade do trabalho, da prestação do trabalho, mas ele garante esse trabalho em condições de segurança para o trabalhador. E uma das normas de segurança é o repouso. Outra norma de segurança é o afastamento do trabalho em caso de moléstia. Então, o contrato se suspende e eu não exercito a minha tarefa durante aquele período. Isso é diferente das leis divinas? Não. Na lei do trabalho, Kardec perguntou diretamente a respeito do repouso. E os espíritos se posicionaram favoravelmente. Claro que não é aquele repouso que a gente faz, né? A gente mais repousa do que trabalha. Mas isso é outra questão. Agora, o fato de não estarmos bem demonstra que não podemos trabalhar. Então, especificamente na questão mediúnica, eu posso ser portador da faculdade. Mas ninguém pode exigir que eu ponha a minha vida em risco, as minhas condições físicas em risco, para prestar essa ou aquela tarefa. Isso não pode ser um contrato assinado com Jesus. Isso não é sacrifício, isso é suicídio. É uma outra categoria. Sacrifício é eu aprender a conviver com as pessoas. Sacrifício é eu aprender a ser criticada. Sacrifício é eu aprender a viver com ingratidão humana. Isso é sacrifício que todos temos que nos colocar para ficar nas tarefas em que nos metemos. Isto sim tem que ser feito. Agora, servir doente? Não. Isso não. Então não é na atividade mediúnica que nós vamos corrigir distúrbios emocionais. Porque quem tem a competência para dirimir e auxiliar nos distúrbios emocionais são os profissionais da área da saúde. Que também são divinos, também são ferramentas de Deus. Se estão exercendo bem ou não é outro debate. Mas são ferramentas de Deus. Se eu estou com algum comprometimento neurológico, quem tem que dar conta é o neurologista. Então, aquele discurso de que nós vamos atuar na mediunidade para corrigir, não procede. Porque seria um engodo da divindade. Ela me deu uma arma e eu mesmo vou detonar em mim. Não. Eu terei que servir, porque todos nascemos para servir. Mas eu deverei de ter uma área para servir em que não venha em prejuízo da minha saúde. Muito pelo contrário, vem em benefício. Então, nestes casos, não é que o indivíduo esteja impossibilitado de trabalhar. Ele não pode exercer aquela tarefa. Mas não é só aquela tarefa que o Centro Espírita tem a obrigação de fazer. Ele pode fazer outras tantas tarefas. Ele pode até ser palestrante, se preparar. O que ele não pode é ser médico, só isso. Então isso não pode gerar em nenhum de nós que eventualmente nos apresentemos nessa condição, desvalia,
como às vezes eu vejo. Né? Tem regiões, porque o nosso país é muito interessante, ele é muito rico na sua diversidade cultural. Tem regiões em que a mediunidade é a coisa mais importante do mundo. Então quem não é médium é sub-humano. Então todo mundo se explica ser médium. Tem regiões em que ser médium é vergonha. Então ninguém quer ser médium, todo mundo quer ser palestrante. E não ser palestrante é ofensa. Então botam qualquer coisa para falar, para dar um emprego para o sujeito. Tem regiões, então cada região tem as suas valorações. Depende da cultura institucional. Agora, isso não tem nada a ver com a lei divina. A lei divina significa que eu tenho que servir, aonde eu puder servir. E também convenhamos, às vezes, como muito bem diz o início da pergunta, a resposta ali, eu não posso por um período, posso depois. Eu não posso fazê-lo mais de uma vez, posso fazer uma, quer dizer, então tudo tem que ser observado. Agora o critério depende do estado físico. E o critério caridade não é prejudicar a quem quer prestá-la. Porque o doente, estando doente, precisa de tratamento. E o grupo mediúnico não é para tratar médiuns. O grupo mediúnico é para tratar espíritos. Por ser um grupo de terapia para desencarnados, como é que vou eu encarnada me tratar ali de graça? Só porque é de graça? Não, procure os sistemas psicológicos gratuitos. Já que não tem dinheiro para pagar, vai procurar. Mas ali não é lugar. Colocando em risco a si e aos outros, evidentemente. Mas tem uma parte da pergunta que eu quero que a gente detenha um pouquinho de atenção também. Porque esta aqui eu não vejo mais problema no movimento. Essa aqui a gente engoliu. Gostando ou não gostando, mas a gente engoliu. E está fazendo o melhor que pode. Porque no caso dessa instituição que eu lhes contei, a coordenadora foi enganada. Porque ela tomou as precauções que pôde tomar. Ela fez as entrevistas, enfim. Ali se trata de uma definição, uma decisão do sujeito que prejudicou a si voluntariamente e conscientemente. Agora, esta segunda parte já é um pouquinho mais complicada. Olha o que ele diz ali no fim. O que é complicado é que não quer ver. Deu. E moral do médium. Vamos lembrar da pergunta? O exercício da mediunidade por si só pode fazer mal à saúde? Resposta: tudo depende do estado físico. Então, o estado moral do médium é elemento da sua saúde. Então, quando nós olhamos os bons espíritos virem com aquelas mensagens que tem que melhorar, isso é conselho moralista, eu vou deixar isso para a próxima. Isso é bobagem da instituição? Não é não. Isso é ciência médica, está ali. Preste atenção no que lê. Por isso que eu disse que a gente tem que prestar atenção no que a gente lê. Está no mesmo nível a condição física e a condição moral, em termos de garantia para a saúde do médium. Então não adianta fazer um eletroencefalograma, olha aqui, estou 100%. Posso ser médium. E é uma criatura que não se compromete consigo mesmo a se tornar um pouco melhor. Porque nós conhecemos pessoas que dizem, eu sou assim e quem quiser que me aguente assim. Tem essa postura de vida. E não é um ou dois. Ao exercer a mediunidade com este raciocínio, com esta postura, vai se dar mal, como se dará mal aquele que exercer é a mesma situação. Pode ser que para nós fique mais grave a primeira, mas a segunda está no mesmo nível, porque o artigo é E. Mesmo nível. Para que eu exerça a mediunidade com segurança, eu preciso de saúde física e saúde espiritual. É o que está escrito ali. Então não é um aconselhamento moralista. Aquelas regras e aquelas observações que nos são passadas da nossa tentativa de mudança interior. Que vai ter acesso à atividade mediúnica e o indivíduo tem antes que tomar uma decisão. Eu quero melhorar ou não quero melhorar? Quero lutar com minhas imperfeições ou não quero lutar com minhas imperfeições?
Este também tem o seu critério de avaliação na fichinha. Não é só perguntar se ele toma remédio para neurológico ou psiquiátrico. Tem que perguntar a ele se ele está definido com ele a construir um projeto de melhora interior ou se ele acha que ainda não é hora. Porque isso é um problema dele. Não, Sandra, eu não acho, então na atividade mediúnica tu não vai. Por quê? Porque está pondo a tua vida em risco. Então, há necessidade de acessibilidade ser considerado esse elemento. Agora, vejam, ninguém está falando aqui de angelitude. Porque então não vai ter médico. Ou só vão ser vocês aqui de Santa Catarina, claro. O resto do Brasil não vai mais exercer. O Rio Grande do Sul, então, está mal na foto. Não estou falando de angelitude. Olha a expressão que eu usei. Um compromisso pessoal comigo para a minha reforma interior. Que no meu caso, vocês podem notar, vai demorar um pouco. Pelo menos mais uma encarnação, até eu ser anjo. Tendo numa, está tudo zerado. É difícil de acreditar, mas eu tenho um bom propósito comigo. Agora, isto é exigível, um compromisso consigo. Que vai demorar para que eu tenha aquela virtude na sua potencialidade, vai demorar. Mas no dia que eu comecei a subir uma escada, imaginando assim, concretamente, que é uma virtude, a construção de uma virtude fosse uma escada, eu só chego à plenitude da virtude quando eu chegar no topo da escada, é óbvio. Até o degrau anterior, eu não cheguei. Agora, no dia que eu decidi subir o primeiro degrau, eu já sou diferente do dia que eu estava no anterior na Terra. Por quê? Porque no anterior, eu estava na conivência do vício. E, portanto, eu estava gerando um psiquismo pessoal, uma psicosfera pessoal, naquele diapasão. Conivente e estimuladora. No dia que eu decidi subir o primeiro, que eu decidi, eu comecei a mudar o meu psiquismo. Porque eu rompi a conivência. Eu agora não vou começar a achar desculpinha para todos os meus atos. É uma postura psicológica que gera uma psicosfera. Eu agora vou enfrentar de frente as situações. Uma postura psicológica que gera uma consequência. Então, a simples decisão já nos faz uma pessoa diferente. Imagine subindo. Então, ninguém está falando de angelitude. O que se está falando é que não é possível, gerará problemas de saúde aquele indivíduo que se permanece na condição do coitadinho, do conivente com o seu estágio de deseducação emocional, deseducação moral. E acha que está certo porque ele faz só um pouquinho. Isto é conivência com o mal. E conivência com o mal tanto faz ser 0,5 como 5,0. Porque todo mal faz mal a quem o faz. Então, isto é uma coisa. Outra coisa é eu não ter subido toda a escada. Não tem como ter subido se eu estou começando a subir agora. Então, a partir do momento que o sujeito decide, na minha opinião, ele é um indivíduo que está acreditado a assumir funções. Porque ele decidiu, ele está sendo coerente consigo. E neste sentido, tenhamos muito cuidado na subida. Porque também na subida a gente pode cair no degrau. Não vejo isso com gravidade. Desde que o indivíduo se segure no corrimão para não descarrilhar o resto. Porque o problema quando a gente erra não é nem o mal que a gente faz aos outros, é o mal que a gente faz a si. Porque a gente fica tão desacreditado perante a própria consciência, a gente fica tão mal na foto, que a gente se atira de onde está para o lodo que está lá embaixo. Então, quando tropeçar num, segura no que caiu, para não cair o resto. Faça o quê? Retome a subida. Se eventualmente tiver que se licenciar, é outra questão. Agora, não desista do processo ascensional. Sendo que a moralidade é critério de saúde física e emocional. E por que nós temos a dificuldade de entender?
onde reside a explicação de por que a gente entende com facilidade a primeira e nunca sacou a importância da segunda. Porque os efeitos da primeira são mais contundentes e mais rápidos. É um prazo muito mais curto o exercício inadequado nas condições da primeira, aparece as consequências muito mais rápido e muito mais contundentes do que o exercício inadequado nas condições do segundo. Especialmente se é feito por alguém que está numa fase cronológica de vitalidade. Porque, vamos e convenhamos, até o zenta a gente apronta e não dá nada quase, né? O problema fica para depois. Então, realmente, a juventude, né, do corpo, a vitalidade corporal, ela vai encobrindo muito. Ela vai dando conta dos nossos abusos. Para aparecer até os 40 um abuso, olha, o indivíduo tem que ter abusado muito. Tem que ter saído muito da casinha. Tem que ter ido para o planeta. Agora, quando nós começamos a entrar na maturidade, especialmente já caminhamos para a velhice, aí a coisa complica. Porque como eu tinha vitalidade para viver um determinado tempo, desde que fosse com disciplina, mas eu gastei em excesso inadequadamente antes, é evidente que agora vai me fazer falta. Então começam os distúrbios, sobremaneira os distúrbios emocionais. Então se pode fazer uma correlação entre o mau uso da mediunidade e as distonias mentais da terceira idade. Isso é possível fazer. Então não é um conselho moralista, é uma observação clínica, médica, que merece de nossa parte atenção, para que nós possamos estabelecer um projeto de vida no exercício da atividade mediúnica, a fim de que possamos dar efetivamente o melhor que tenhamos e, por óbvio, que todos temos o bem em nós para distribuir àqueles que conosco convivem. Ainda neste raciocínio, os espíritos nos oportunizam algumas observações. Olha ali. A desorientação mediúnica, em razão de uma prática irregular, faculta a obsessão por fascinação e subjugação a longo prazo, de recuperação difícil, quando não irreversível. Nesse sentido, a parasitose obsessiva pode, após demorado curso, dar lugar à distonia nervosa, o que facilita a instalação da loucura em suas variadas manifestações. A mediunidade que se encontra presente em todos os indivíduos requer cuidados especiais que lhe facultem o conveniente desabrochar ou, a posteriori desabrochamento, né, o correto conduzir. Em razão do descurado comportamento moral do médium, há intercorrências que se estabelecem como condições viciosas, levando a estados de alienação ou dependências perniciosas, nas quais desestrutura a personalidade e marcha para a consubção, eu botei o conceito aqui, dos objetivos dignificantes da vida. Quer dizer, ele põe a vida em risco. O médium deve, como efeito dos perigos a que está exposto, trabalhar pelo aprimoramento íntimo, constante, sempre trabalhar pelo aprimoramento, significa que eu vou estabelecer um processo, não é? De uma hora para outra não ficar perfeito. Então, trabalhar pelo aprimoramento íntimo, constante, exercendo o seu ministério com abnegação e desinteresse. Bem entendido aqui, desinteresse não só no aspecto pecuniário, porque este, felizmente, a gente já se desprendeu. Não somos indivíduos, pelo menos nós que estamos na causa, não somos indivíduos que têm interesses pecuniários na lidação de qualquer atividade.
mas a palavra vai além da moeda, da pecúnia. Desinteresse é de toda a ordem. Quer dizer, não angariar nenhum benefício com aquela atitude, nem que seja o benefício do reconhecimento. E esta já é uma outra área mais dificilzinha. Né? Servir pela ação de servir, porque é o que eu devo fazer. Servir pelo Cristo, porque a causa é dele, não é minha. Quer dizer, desprender-me de esperar das pessoas o que quer que seja, mesmo que seja um agradecimento, porque não necessariamente as pessoas estão em condições de entender os benefícios que recebem pelas nossas mãos. Às vezes os nossos queridos não têm condições de avaliar o benefício que estão recebendo pelas nossas mãos. E nós não podemos ficar infelizes por isso, porque a função de renascer é servir. Se eu estou servindo, então eu estou fazendo aquilo que preciso, aquilo que me prontifiquei a fazer. E mereço a alegria de estar na ação do bem. Mas para isso eu tenho que fazer o desprendimento, eu tenho que trabalhar emocionalmente para me tornar desinteressada. É um desafio, mas vale a pena, porque nos dá um prazer e uma alegria muito maior o dia a dia, saber entender as pessoas com as suas características, com as suas dificuldades, e sobremaneira que a consciência tranquila está na dependência da minha ação e não na do outro. Pelo fato de eu agir, eu entrei no benefício da lei e mereço estar em paz e em felicidade. Se o outro fizer, a gratidão é melhor para ele, que entrará na mesma linha, mas não para mim, porque eu não preciso dela para estar em paz. Este é um aprendizado que devemos desenvolver no psiquismo, porque muito naturalmente, nas vivências de uns com os outros, vamos convivendo com incompreensões, com dificuldades, etc, etc. Quando não, com a inveja, né? Que felizmente não existe aqui em Santa Catarina, mas ainda existe no coração humano. Vemos no dia a dia esses indivíduos instáveis e incorretos, exercendo a mediunidade com insegurança e descontrole, com altibaixos que bem denotam a sua conduta reprochável, reprovada, né, de reprovação, e o seu deplorável estado íntimo. Não é a mediunidade responsável por esses comportamentos ridículos e perigosos, conforme fazem crer alguns médiuns inescrupulados. Sou assim porque eu sou médium. Não, tu é assim porque tu é mal educado, desculpa. Porque o médium tem suas dificuldades, e quem aqui o é, sabe bem. Temos uma tendência ao mau humor natural, temos uma tendência a pegar o que não existe, a ver o que não existe, que a gente diz vidente, né? Eu estou vendo que aquela pessoa quer o meu mal. É que eu estou olhando mal para a pessoa, só isso, mas ela não quer nada com relação a mim. Então a mediunidade nos traz esses desafios todos. Mas uma mediunidade que foi bem educada, que foi pautada no exercício da disciplina mental e do amor ao próximo, ela vai aos poucos superando esses altibaixos e vai nos trazendo condições de vida com saúde, com tranquilidade, dentro daquela programação encarnatória que cada um fez para si. Efetivamente, essa maneira desagradável de convivermos uns com os outros, querer acreditar a mediunidade, não. É apenas mal educado mesmo. E não é mal educação da mediunidade, é uma educação lá de dentro de casa. Não sabe dizer obrigado, com licença, por favor. Isso não tem nada a ver com mediunidade. Isso é de outra área. Mas eles mesmos, por serem de constituição moral frágil e emocionalmente atormentados, renteando com os episódios obsessivos que terminarão por vitimá-los mais tarde. Portanto, ao afirmar-se que a moral não determina necessariamente a mediunidade, não se infira, não se deduza que a moralização do médium deve ser desconsiderada
e posta à margem do processo das comunicações. Ao contrário, a faculdade lhe chega a fim de que através dela se aperfeiçoe moralmente e avance na senda evolutiva. Eu gosto muito dessa fala, dessa parte da fala desse amigo. Porque realmente a mediunidade pode se tornar uma grande aliada do médium, se ele quiser. Porque como ela é uma faculdade de rápido registro, ela pode ser realmente uma postura, um significado de contenção. Ele pode estabelecer para si, em função daquelas características, como se fosse uma estrada limitadora das suas próprias escolhas. Ele não tem autonomia para tomar determinadas atitudes ou determinadas escolhas, e a mediunidade acaba por forçá-lo a vir a fazer, porque se ele não fizer, ele acaba estabelecendo padrões de sintonia muito infelizes. Então, ela acaba sendo um norteador, né? Um elemento que o constrange a manter as melhores escolhas, a estabelecer as melhores escolhas. Essa fala do Espírito nesse pedaço sempre me pareceu muito interessante de ser meditada. O quanto algumas coisas que aparentemente nos fazem mal, na verdade nos fazem bem. É uma outra abordagem da vida. Às vezes a gente diz, mas se eu tivesse tal coisa, eu seria mais feliz. Pois é, talvez se tivesse tal coisa, não estaria aqui, estaria com a tal coisa. Então, é preciso refletir nas observações dos amigos espirituais, porque sempre é para o nosso melhor. Ela deve constituir-lhe estímulo ao crescimento espiritual e renovação interior. Quer dizer, sempre a partir dela esse estímulo de fazendo mais e fazendo melhor. É por isso que a conquista de virtudes, através, agora ele vai dando os itens, do autodescobrimento, quer dizer, saber quem eu sou, para saber o que eu posso e o que eu não posso. Conduta equilibrada e prática da caridade faz-se-lhe o maior investimento. Esses três aspectos aqui. São segredinhos, né? São receitas que a gente deve imprimir para estar sempre olhando. Ao me conhecer, é um elemento altamente positivo, porque eu vou identificar minhas fragilidades. Então eu vou saber como me conduzir diante da vida. O que dizer sim e o que dizer não. Claro que vocês vão me dizer, mas Sandra, tem situações que eu não posso abrir mão. Sim, é verdade. Por exemplo, muitas vezes o ambiente do nosso emprego não é favorável. Mas nós não podemos abrir mão do emprego, senão quem é que vai nos sustentar? Quem é que vai sustentar a nossa família? Então nós vamos ter que dar conta ali mesmo de ir desenvolvendo mecanismos protetivos. Porque desta situação eu não posso sair. Mas entre esta situação e todas as que a gente se mete, haveremos de convir que existem algumas que a gente podia e devia abrir mão. Então, por óbvio que o autodescobrimento vai me ajudar nisso. Mas por que eu não faço essas renúncias e por que eu me meto em tanta enrascada? Porque no fundo eu prefiro acreditar que não vai dar nada. Que eu posso. O vício só acontece com os outros, nunca acontece comigo. Muitas vezes a gente tem essa prepotência. Isso não é auto-amor, isso é prepotência. Não é autoestima, isso é prepotência. Achar que o erro só pode ser produzido por outra pessoa. Não, Sandra, me dizem alguns. Não, eu sei quando parar. E a gente vê. Quando cai, ele para. Mas até lá, ele não para. E a pessoa, o indivíduo, não admite. De forma nenhuma admite. Eu estou falando em um exemplo de uma questão física, mas no campo moral é a mesma coisa. Então ele vai se envolvendo, é um dia, meio-dia, outro dia, daqui a pouco ele está envolvido numa confusão que não tem mais como sair. Porque passou o organismo biológico a fazer uma necessidade, tornou aquilo uma necessidade. Então eu tenho que me autoconhecer, para identificar quais são as minhas fragilidades, para saber como me movimentar na vida. E nós teremos razão se afirmarmos que algumas situações não podem ser evitadas, é verdade. Provavelmente seja verdade essa afirmativa.
Agora, dentre todas as que nós nos metemos e as que não podem, vai uma diferença. Nós temos situações que não só nós poderíamos, como deveríamos evitá-las indiscutivelmente. Mas nós preferimos a fantasia de que resistimos, a fantasia de que somos superiores, a fantasia de que não nos envolve. Não, isso não me perturba. Daqui a pouco tem ele completamente fora da casinha. Não! Numa FM gaúcha, tem um personagem chamado Papael. E o Papael é do partido do Sem Noção. Que, aliás, imagino que seja ele. Papael, não sei, não conheço os caras do programa, mas acho que são tudo espírita. E criaram o Papael. Então o Papael vai no Grenal, na torcida do Inter, com a camiseta do Grêmio. Não vai dar nada. Claro que sai morto, ela disse. Chega no edifício, eu vou me atirar porque eu vou voar. E ele se atira. Bum! Se arrebenta no chão. Esse é o Papael. Esses somos nós. Eu tinha uma cachorrinha, Bacê, uma graça, um bichinho. E gostava muito de banho. Ela adorava tomar banho. O que não é muito comum, eu vejo nos cachorros. Às vezes eles não gostam muito de banho. Mas ela gostava de banho. Então quando ela via a gente tomar os procedimentos para dar banho, ela já vinha e corria, ficava atrás do fulano que ia dar banho nela. Só um detalhe. Ficava quietinha, gostava da água, do shampoo, ficava. Quando a gente ia providenciar a secagem, ela dava um jeito de sair e desabalada a corrida, o pátio era grande, no fundo tinha um areião. E ela se envolve. Muito tempo depois, quando eu conheci o Espiritismo, que eu não o conheci na juventude, eu descobri que a Leide era espírita. Porque quem somos nós, se não fazendo o evangelho no lar? Chamamos todos os bons. Aí às vezes é um rol de espíritos, né? O sujeito leva mais tempo chamando do que fazendo o evangelho. Termina o evangelho, muito obrigado pela presença, vão com Deus e o mais rápido possível. E agora nós queremos nos sujar. Aí a gente liga a televisão, no que tem de pior, e assiste até dormir. Então, Jesus como visita, excelente. Como hóspede, a gente vai deixar para a próxima encarnação. Imagina Jesus sentado na sala conosco. Coisa desagradável seria. Mais da metade do que a gente apronta em casa, não dá para aprontar, porque estava sentado. Então, e o que ele está dizendo é essa questão do autodescobrimento. Não é para ficar triste. Quando eu descobrimos em nós uma fragilidade, não é um tipo de tristeza. Não é um tipo nenhum de tristeza. Porque não há determinismo em coisa nenhuma. Então eu descobrir em mim que eu tenho uma tendência à violência, à sensualidade, isso não é problema nenhum. O problema é o que eu vou fazer com essa descoberta. Porque agora eu sei que eu não posso ir por ali. E posso empregar uma grande dosagem de dedicação e dar um salto de qualidade. Através do exercício no bem, particularmente da mediunidade. Agora, querer esconder a cabeça, que nem avestruz, para não ter que ver que ali é uma fragilidade, para não ter que tomar uma atitude, isso é uma tolice, porque isso é uma sabotagem. Eu tenho amigos que dizem assim, nos intervalos ou no final, pois é, a senhora hoje bateu nos meus dedos. E eu respondo com toda tranquilidade, não bati. Bateu sim, não bati. Porque quem eu tinha que bater os dedos não estava aqui. Eles não veem? As pessoas que às vezes precisam ouvir coisas, elas não veem na ilusão de que não ouvindo não precisa fazer. É infantilidade. O livro está escrito. Eu não estou dizendo nada além do que está no livro. Eu ainda trouxe os pedaços dos slides. Então, o fato de não vir não me desculpa perante a lei. O fato de não querer conhecer já é uma decisão. Se, portanto, é uma decisão, já é uma responsabilidade. Já é um compromisso a ser assumido. Então, quando nós descobrimos alguma coisa em nós que eventualmente não seja legal, não é motivo para tristeza. Se é possível tratar dessa coisa sozinho, façamos. Se não é possível, a gente procura ajuda. Estão aí os profissionais de todas as áreas para me ajudar. Eu vou investir na minha saúde, no meu benefício, para que eu possa ter condições de servir.
É só esse o ângulo que tem que se olhar. Agora, que o autodescobrimento me ajuda a manter o equilíbrio e as melhores decisões, isso ajuda. Na sentido, depois ele diz a conduta equilibrada, que resulta do autodescobrimento. E, finalmente, fazer alguma coisa com a mediunidade. Ou fazer alguma coisa com outro talento, se eu não tenho mediunidade, ou se eu não posso exercê-la. Então, são dicas que o Espírito nos dá objetivamente. E o único capaz, este caminho, de assegurar-lhe a indispensável e duradoura sintonia com os espíritos nobres que o sustentarão nas lutas, conduzindo-lhe a faculdade por trilhas seguras e precisas e pondo-o a salvo da cilada dos espíritos enganadores e ignorantes. Vejam os benefícios todos a serem colhidos no bom exercício. E agora sim, nós encaminhamos a conclusão. Nosso objetivo foi abrir esse espaço reflexivo para que nós valorizemos a importância desta oportunidade encarnatória. E que valorizemos também, fundamentalmente, o estudo, enquanto mecanismo propedêutico, quer dizer, que ele previne o terapêutico quando já se instala alguma dificuldade pessoal. Particularmente na mediunidade, o estudo do Livro dos Médiuns. É imperioso que nós façamos ao iniciar e durante toda a nossa vida. Por razões óbvias, cada vez que nós relemos com outro olhar. Nós nos tornamos mais crescidos e, consequentemente, nós temos mais competência para entender o livro. Havia um filósofo que afirmava que ninguém tomava banho 2 vezes no Nilo, porque quando tomasse banho a segunda vez, o Nilo já teria outra composição. Muitos anos depois, já na nossa era, um filósofo voltou a interpretar aquela expressão e disse que, na verdade, ninguém toma banho 2 vezes. Porque quando nós tomarmos banho de novo, nós já teremos uma outra composição celular. Então, toda vez que a gente relê um livro, na verdade, a gente vai achando aspectos que não identificou antes. E por que não identificou antes? Porque não prestou atenção? Possivelmente. Mas, às vezes, a gente presta toda a atenção e não vê. Por quê? Porque o nosso nível de competência naquele momento não permitiu. Na segunda leitura, eu já estou mais experiente, já estou mais crescido, já estou mais instruído e vou enxergando outros fatores. Então, para nós que eventualmente aqui nesta sala lidemos com a mediunidade, esta leitura é obrigatória para todos sempre. Aqueles de nós que vão adentrar, não é possível fazê-lo sem o conhecimento prévio. Não só porque a casa diz que não é possível, mas porque o próprio livro demonstra no seu estudo, na sua perfectibilidade, que não é a melhor opção, não é a melhor metodologia. E se nós temos um livro que nos possa orientar, que nos possa guiar, que nos possa trazer este exercício com maior segurança, com maior tranquilidade, ora, vamos pegar a ferramenta e usá-la o melhor que nos for possível. Antes de contar a história do encerramento, só para que a gente, as reflexões às vezes elas ficam um pouco contundentes, né? Há uma história na minha profissão de que um sujeito passou a faculdade inteira colando. E assim formou-se. Nunca sabia que matéria, que disciplina, etc. Quando chegou no dia do advogado, eles resolveram se encontrar 10 anos depois, numa janta, e o sujeito estava riquíssimo. Para um carro importado, o maître do restaurante conhecia, aquela coisa toda. E os colegas de mesa começaram a comentar, não exatamente falar mal, porque nós não falamos mal um dos outros, nós tecemos alguns comentários. Que na verdade, como é que ele tinha arrumado tanto dinheiro se ele não sabia nada? Pensaram eles. E o mais corajoso perguntou: fulano, cá entre nós, tu nunca sabia de nada. Se não fôssemos nós, tu não ia saber, nem tinha prova. E da onde é que veio esse dinheiro todo? Ah, pois é, vocês têm toda a razão. Fui um péssimo aluno. E se não fossem vocês, eu não teria me formado mesmo. Mas quando eu me formei e abri o escritório, eu me dei conta que não podia toda santa pessoa que entrasse lá, eu telefonaria para vocês para saber qual é a ação que tinha que entrar.
eu resolvi ler aquele livrinho que vocês carregavam embaixo do braço. E descobri que estava tudo ali. Era o Código Civil. E se tornou, pois, um excelente advogado, porque leu o livrinho, que é o livrinho que norteia a atividade civil. Então, efetivamente, a leitura e o conhecimento dessa obra nos pode permitir desenvolver as riquezas que trazemos em nosso coração. Não só nos vai prevenir de dissabores, mas substancialmente vai nos possibilitar desenvolver, gerar, construir e melhorar as potências de nossa alma, especificamente no campo da mediunidade. E o estudo, de uma forma geral, a todos nós, médiuns ou não, sempre nos possibilitará dar com qualidade o serviço que venhamos a prestar. Há uma história contada por Jesus que a mim chama muito a atenção e que eu gostaria de dividir com os amigos e deixar como mensagem do nosso encontro dessa tarde. Ela é relatada por Mateus e diz que um rei quis festejar as bodas do seu filho, o príncipe. E mandou então os seus servos chamarem aqueles que foram mais preparados pelo palácio, aqueles que conheciam melhores os projetos do palácio. Mas estes não quiseram ir. O rei então despachou outros servos a chamar outro agrupamento que da mesma forma conhecia, não com aquela profundidade, não estava assim tão próximo ao palácio, mas que ainda conheciam as designações, né, as diretrizes estabelecidas pelo governo. E estes justificaram a sua declinação ao convite. Uns pelos seus afazeres profissionais, que os impedia de ir ao banquete, outros pelos seus entretenimentos, que os justificava não poderem ir ao banquete. Neste grupo, tiveram ainda a atitude de agredir aqueles servos que os convidavam. Diz mesmo o texto que alguns chegaram a matá-los. O fato é que o rei, ao saber disso, mandou que se chamasse todos. Essa é uma história muito interessante da gente refletir, porque ela nos permite ver todo o desenvolvimento das nossas experiências encarnatórias. Ela nos permite ver o quantos chamados já nos foram feitos. Quantas vezes nós já fomos chamados para o exercício na vinha do Senhor. Porque o que é a boda, senão o casamento de Jesus com a terra? Esse processo de encarnar, essa decisão de ele se tornar o nosso governador. O governador acompanha os destinos do planeta e vai fomentando a sua evolução de todas as formas possíveis. Então, ela nos permite essa avaliação. A leitura dessa passagem é muito interessante porque ela vai nos mostrando a nossa própria história. No sentido de que nós valorizemos, e eu vejo sempre a importância de estudar o passado, no sentido de valorizar o presente. Eu nunca vejo o passado como um mecanismo de tortura, mas como um mecanismo de valorizar, de dar valor. Porque, afinal de contas, ele voltou a investir, ele voltou a chamar. Então, essa parábola nos permite essa abordagem. Mas ela encerra dizendo, e é isso que eu gostaria de deixar como reflexão, que a um determinado momento da festa, o rei entra. Essa entrada do rei é especial. Porque, vez ou outra, a gente vê tantos descaminhos na face da terra, e às vezes, inclusive nos movimentos cristãos, que dá a impressão que as coisas estão à deriva. Mas não estão, não. É que ainda não chegou a hora do rei tomar a atitude que ele toma. Porque o que ele faz quando ele chega? Ele faz o que ele tem que fazer. E, eventualmente, aquele que não atendeu o convite não pode ficar junto com aqueles que atenderam o convite. Então, no momento adequado, no momento certo, sempre há a atuação do chefe, do líder, do coordenador,
do projeto da instalação do bem na Terra. Nenhum de nós, nem ninguém entre nós, tem o poder de prejudicar os desígnios de Jesus. Pode, no máximo, prejudicar a si próprio, o que já é uma tolice das maiores. Mas ter a pretensão de prejudicar a Jesus, esta é só uma pretensão, porque não vai acontecer. No momento adequado, ele entra. E é interessante que em nossas vidas, se eventualmente a gente não estiver vestindo a roupa melhor, aquela estabelecida pelo convite, que ele entre antes da gente desencarnar, que é para dar tempo ainda de trocar de roupa. Agora, que ele vai entrar, nem que seja no momento da desencarnação, perguntando, afinal vieste como? Isso não tenhamos dúvida, porque todos prestaremos conta de nossas ações. Mas o mais interessante de tudo isso é que esse sujeito que não vestia a roupa, ele entrou. Toda festa tem porteiro. O que estaria fazendo o porteiro? Estaria dormindo? Olhando para o lado? Foi subornado? E a história não conta, mas evidentemente que o rei vai tomar providência também com o porteiro, porque é o funcionário dele. Restaria que a gente se perguntasse quem é o porteiro. Mas, de qualquer modo, independente daquele que é retirado do banquete, porque não quis ir ao banquete. Porque se eu recebo um convite que me diz a roupa que eu tenho que ir, eu vou com uma roupa diferente, eu estou dizendo para a pessoa que eu não quero estar ali. Ou eu quero me impor a ela. Mas, independente disso, e mesmo reconhecendo a eventualidade de que em outras experiências a gente pode ter sido esse sujeitinho, o fato é que a história também conta que um saiu, os outros ficaram no banquete. E é esta a proposta que tem que ser da nossa vida. Não importa o meu passado, não importa absolutamente nada o meu passado, no sentido da possibilidade do presente. Claro que importa o meu passado, porque ele atinge o meu presente. Mas neste momento, Jesus voltou a me convidar para a festa. E está em minhas mãos construir a minha túnica, que não precisa ter a aparência do mundo, mas que necessariamente tem que ser feita com os atributos do meu coração. Eu estou em condições ainda de construir a roupa, que são os dias que se sucedem e as atividades que realizamos. Portanto, em tese, todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, não nascemos para ser o sujeito que foi expulso. Segundo, todos nós podemos ser os sujeitos que ficam na festa. Lembremos disso. A vida dia a dia, e não obstante o que ela nos apresenta, ela é uma festa. Ela é uma boda nossa com Jesus. Porque ela se converte na oportunidade que todos temos de nos construir como pessoas mais lúcidas, mais generosas e mais eficientes na realização dos nossos compromissos uns com os outros. Logo, quando chegar a hora do banquete oficial, e portanto da nossa ida para a verdadeira casa, e Jesus entrar, nós temos o direito de ele olhar para cada um de nós e dizer, que bom que estás aqui. Seja bem-vindo, meu filho, porque foste fiel até o fim. Tomando conta deste direito, que possamos todos nós nos encontrar nas bodas do nosso retorno, encontrando-nos alegres e felizes por termos feito o melhor que estava ao nosso alcance. E se eventualmente Jesus nos permitir que continuemos mais tempo lidando na sua vinha aqui na terra, juntos, e sempre juntos, porque ninguém vai a ele só. Nós vamos uns com os outros, porque estamos comprometidos uns com os outros. E lembrando que, antes de tudo, nós somos uma família, que somos irmãos de Jesus. Procuremos nos unir nas nossas atividades e realizá-las na excelência daquilo que for possível naquele dia. Pelo bem, do bem que fazemos ao outro
mas substancialmente para o bem da nossa própria consciência. Eu quero sinceramente agradecer à Federação Espírita Catarinense por todas essas oportunidades de trabalho que tem me dado ao longo dos anos, pela confiança que deposita em mim, a minha profunda gratidão. E quero agradecer particularmente aos senhores, pelas demonstrações de carinho, pelas demonstrações de confiança, pelo convívio fraterno que vimos tendo ao longo desses anos. A cada vez eu acresço o número de irmãos que se reencontram aqui no campo físico. Muito obrigada. Peço-lhes desculpas pelas limitações pessoais que não podem dar a esse trabalho a importância e o valor que ele tem. Mas creiam que eu faço o melhor que me é possível. Quero dizer que estes mimos, embora contrariem o Evangelho, porque diz que dá de graça aquilo que de graça recebeste, eu recebo com muita gratidão a carinhosa homenagem. Embora imerecida, recebo com muita alegria. E dizer a todos que Jesus nos abençoe e que permaneçamos em paz. Antes de encerrarmos esta atividade, nós gostaríamos de dar alguns comunicados que consideramos importantes. Em primeiro lugar, já que nós estamos na região, na macro-região norte-nordeste do Estado, compondo aqui 4 conselhos regionais da Federação Espírita Catarinense, que no seu todo tem 16 conselhos regionais. Esta região aqui norte-nordeste abrange os CRES 4, Blumenau, 6 Joinville, 7 Mafra e 13 Balneário Camboriú, com os seus respectivos municípios. Esses conselhos regionais realizaram algumas atividades, porque eles são órgãos da Federação. Diz o Estatuto da Federação Espírita Catarinense que a organização estrutural da Federação é composta de diretoria executiva, Conselho Fiscal e Conselho Federativo Estadual, que é o órgão máximo, e conselhos regionais espíritas como órgãos descentralizados da Federação. Então, toda a atividade que um conselho realiza é a Federação que está realizando, sem dúvida alguma. Então, nós temos notícias desses CRES que estão trabalhando em prol do movimento espírita catarinense. O Conselho Regional Espírita 4, Blumenau, aqui representado pelo nosso irmão Silvio Schmidt, realizou recentemente uma semana de valorização da vida. Semana essa que abrangeu vários dos municípios, se não todos os municípios do Conselho Regional 4, com outdoors, ressaltando a necessidade, a importância da vida. Foi feito um vídeo com depoimentos de Divaldo Franco, de outros tantos companheiros, ressaltando essa importância da vida humana. Entrevistas, reportagens em periódicos, entrevistas em televisão e rádio foram feitas, e esse trabalho realmente foi dignificante para o Conselho 4, correto? O Conselho 7, aqui também representado pelo nosso irmão Cláudio, realizou atividades na área da infância e da juventude, preparando evangelizadores para essa gloriosa tarefa de evangelizar
crianças e jovens. Esse trabalho, sem dúvida alguma, é merecedor de encômios, porque é um trabalho de preparação da futura geração espírita de todos os recantos do nosso orbe. Aqui, a região do Crescete se colocou como trabalhadora nesse mistério, assim como outros CRES o fazem, mas ela atuando na área da infância e da juventude, na preparação de evangelizadores. Tarefa também gloriosa, aqui representado pelo nosso irmão Cláudio. E o nosso irmão Vilmar, que teve que se retirar, pede escusas por se retirar, no CRES 6, representando o CRES 6, Conselho Regional Espírita 6, realizou recentemente o seminário, um simpósio, simpósio espírita regional. É uma atividade anual, é o carro-chefe da programação do Conselho Regional Espírita 6, que traz sempre um conferencista convidado de outras plagas do país, e neste caso trouxe Alberto Almeida, lá de Belém do Pará. E o simpósio tratou sobre o assunto a educação do homem integral, ou a educação integral do homem, que seria também um trocadilho correto dentro desse processo de educação. Podemos fazer a educação do homem integral ou a educação integral do homem. O Conselho 13, o Conselho Regional Espírita 13, do qual a nossa irmã Esther é presidente, e que esteve representada aqui na mesa pelo nosso irmão Dorvalino, vice-presidente, está realizando e concluirá amanhã uma jornada, uma das muitas jornadas espíritas. Foram 27 dias, serão 27 com o dia de amanhã, 27 dias de palestras em todas as casas espíritas da região do CRE 13. Navegantes, Itajaí também, né? Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Penha e Pissarras, né? Todas essas casas receberam, então, palestrantes de diversas plagas do Brasil também, de diversos lugares do Brasil, como a irmã Luísa Pires, como a própria irmã Sandra, como o Alberto Almeida, que esteve lá também, aproveitando a vinda dele, e outros mais. E amanhã o encerramento é com a nossa irmã Sandra Della Pola. E vocês estão convidados a este evento no município de Penha, na Câmara de Vereadores do município de Penha, encerramento dessa jornada com Sandra Della Pola. Muito bem. Como nós estamos na região do CRES 6, Jaraguá faz parte do CRES 6, nós gostaríamos de comunicar que o CRES 6 também tem reuniões quadrimestrais de encontros de trabalhadores, o que nós chamamos de ERT. E este próximo ERT, Encontro de Trabalhador, que se realizará no dia 17 de julho, tem por tema Vivência Espírita. Vivência Espírita na sociedade será o tema da plenária. São 3 oficinas de trabalho, uma no departamento da mediunidade, outra no departamento de infância e juventude, e outra abrangendo os departamentos da família, assistência e promoção social e assistência espiritual da Casa Espírita. Temas: desafios para os médiuns na área da mediunidade, pesquisando temas nas obras básicas no Departamento de Infância e Juventude, e assistência espiritual e social na Casa Espírita nos 3 departamentos restantes. E a plenária, Vivência Espírita na Sociedade. Esse encontro será realizado aqui em Jaraguá mesmo, no Centro Espírita Divino Mestre, que fica na rua Allan Kardec, 29, bairro Czerniewiec, né? Difícil de pronunciar, né? Se eu errei, desculpem, né? É Czerniewiec, pronto. Muito bem. Um comunicado importante
gostaríamos de fazer também, antes dos agradecimentos finais. Vocês viram que o trabalho está sendo filmado, gravado. E nós temos visto gravações em várias das atividades dos conselhos regionais ou da federação. E é comum, hoje nós falamos, a Sandra falou sobre moral espírita, a moral tão importante, né? Realmente nós somos moralizados, criaturas moralizadas, porque vemos aí as barbaridades que se fazem, né? A corrupção, né? A isenção do fisco, né? A criatura que grava os CDs e DVDs do cantor preferido para não comprá-lo. E no meio espírita está acontecendo isso, gente. Tem muita gente fazendo corrupção no meio espírita, gravando os DVDs. Me empresta que eu quero tirar uma cópia, né? Mas o DVD ou o CD foi feito para uma instituição, para beneficiar uma instituição, para dar recursos para a instituição, para o movimento espírita. Então é importante que, não só no caso de hoje, mas todos os eventos que haja uma gravação, áudio ou vídeo, que façam a aquisição desses CDs e DVDs pelos canais competentes e não comecem a tirar cópias piratas, porque isto é imoral, né? E nós temos que cuidar desse aspecto. Muito bem. Depois dessa chamada de atenção, que eu peço desculpas a todos, por favor. Eu sei que aqui vocês não fazem, nenhum de vocês faz isso. Nós vamos agradecer, primeiramente, claro, a nossa irmã Sandra, pelo trabalho carinhoso que ela trouxe aqui, pelo esforço que ela fez, pelas visitas que ela fez, é a quarta visita este ano em Santa Catarina, já realizou este seminário em vários outros pontos, como a nossa irmã Esther demonstrou. Então é um trabalho cansativo para ela ter que vir trabalhar aqui, fazer esse esforço. Nós agradecemos a ela. Agradecemos a vocês também que contribuíram para que ela pudesse realmente desempenhar a tarefa. Com a presença de vocês, com a vibração que vocês deram, o trabalho, claro, foi bem mais aproveitável para todos nós. Agradecemos a Esther, que é do Departamento de Mediunidade da Federação e que fez essa organização, organizou esse trabalho, o pessoal, os nossos companheiros de Jaraguá do Sul, que também colaboraram com toda a infraestrutura, e agradecemos em especial a este local, aos representantes deste local, Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, que se colocou à disposição para que essa tarefa fosse realizada. Mas, sobretudo, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos possibilitou este encontro na tarde de hoje. E para tal, nós convidamos o nosso irmão Cláudio, da região de Mafra, para conduzir a prece de encerramento da nossa tarefa. Aproveitando esses momentos, convidamos aos irmãos que mantenham o pensamento elevado ao alto, agradecendo a Jesus, nosso Mestre incomparável, por essa oportunidade abençoada de aqui estarmos, aprendendo, trazendo para nós as palavras que foi trazido pela doutrina espírita, para que possamos delas extrair o melhor entendimento para a consumação em nossas vidas. Querido e amado Mestre, somos muito gratos pela oportunidade do trabalho em tua seara, que nos aceitaste apesar de todas as nossas dificuldades,
todas as nossas imperfeições e continua, Senhor, a nos amparar, a nos iluminar. Rogamos humildemente a Ti, Mestre querido, que interceda junto ao Pai, para que possamos, a cada dia, darmos o melhor de nós, para que possamos ajudar nessa grande e maravilhosa obra do bem. Que possamos, Senhor, dentro das nossas possibilidades, ajudar aos nossos irmãos, ajudando a nós mesmos. E rogamos ainda, Senhor, humildemente, por todo esse planeta, por todos os irmãos que hoje aqui não puderam estar, por todos aqueles, Senhor, que sofrem, que passam por dificuldades das mais variadas, que possam todos eles receber teus eflúvios de paz e de amor, consolando e amparando-os com a graça de nosso amado Pai. Siga conosco, Senhor, hoje e sempre, com a graça de Deus. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando,
nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.